Fala, galera do Império Remista, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Fala aí desse resultado aí ruim para o Clube do Remo, mais um resultado ruim dentro de casa, Clube do Remo 0, Cuiabá 0, um jogo truncado, um jogo lento, a gente vai falar sobre isso muito mais, falar um pouquinho como foi a dinâmica, como foi a história do jogo, mas antes eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, deixar o like de vocês, para que o YouTube passe a recomendar o nosso canal para outros torcedores do Clube do Remo, e compartilha aí para que o nosso canal ele passe a crescer cada vez mais, e a gente conta com o teu apoio. Aproveita a oportunidade e clica aqui embaixo e inscreva-se no canal, tá? Galera, o jogo terminou agora há pouco, tarde bonita, mais uma vez a torcida chegou junto aí, e o Clube do Remo, infelizmente, não se ajuda, né? Todo mundo ajuda o Clube do Remo, mas o Remo acaba não se ajudando. Era uma vitória que o Remo precisava muito para as pretensões no campeonato, poderia aí correr o risco de entrar no G4, dependendo de outros resultados, mas acima de tudo, se manter no pelotão de cima e tentar desgarrar do pessoal ali de baixo, né? O Clube do Remo fez um jogo aí lento, um jogo monótono. Mais uma vez, não concordo com a escalação. E, gente, minha opinião, tá? Eu sempre vou torcer para o Clube do Remo, sempre vou torcer, é um time que eu sou apaixonado, é o único time que eu torço no Brasil e no mundo, mas eu vou queimar muito a minha língua, muito, e quero torcer muito para o Antônio Oliveira. Eu não vejo um técnico com vibração, porque no meu ponto de vista, se for para contratar jogadores na realidade, continuar insistindo com Pedro Castro, Luan Martins, Adailton e Viseu, eu acho que não tem fundamento. Eu quero saber, na realidade, o que o Davó fez para o técnico para não merecer uma oportunidade. Eu não acredito de forma nenhuma, pelos anos que eu conheço e vivencio o futebol, que o Davó ele seja pior do que o Adailton. Bom, o Clube do Remo começou aí, basicamente num 4-3-3 mais uma vez, colocando aí o Luan Martins para jogar de primeiro volante e o Pedro Castro para fazer a função de segundo volante ali. Entrou com o Janderson, colocou o Marrone fez uma boa partida. Eu queria entender por que o Marrone saiu no intervalo, se foi uma opção técnica ou o jogador deve ter sentido alguma coisa. E, acima de tudo, qual o tipo de escolha, qual o tipo de avaliação que o técnico teve em escolher o Felipe Viseu e, de repente, não o Davó. Porque Viseu saiu vaiado hoje. E vocês podem falar que a bola não chega, mas o Viseu é aquilo mesmo, né? Acho que a partir do momento que o Remo passou a investir em outros atacantes, é porque o que estão aí não servem. Então, o time do Cuiabá, um time totalmente limitado, um time totalmente vencível dentro de casa, e o Remo sem vibração, com as mexidas do Antônio Oliveira, um técnico que perdeu muita qualidade, mais uma vez, além de não saber escalar, porque o Remo estava aí só com um camutanga de fora do jogo por questão de terceiro cartão amarelo. Então, basicamente, que o Remo... e o Regis, que não foi escalado, eu acho até melhor para que ele possa se recuperar. Mas o Remo tinha muitas opções hoje para que o técnico, de repente, pudesse escalar a melhor formação. E o que nós vimos foi um técnico, mais uma vez, ali insistindo com o Luan Martins, insistindo com o Pedro Castro. O Luan Martins jogando como terceiro zagueiro ali, totalmente em cima da zaga. E também o Luan Martins, aqui vamos dar a César, o que é de César, não fez uma partida tão ruim. Mas é um cara totalmente limitado, tá? Então, as mexidas que o técnico fez, elas não surtiram efeito. Eu acho que a primeira mexida, de repente, ali no intervalo, se realmente foi uma opção clínica, se o jogador sentiu alguma coisa, eu acho que no lugar do Felipe Viseu tinha que entrar o Davó. Porque o Felipe Viseu a gente já sabe o que ele faz. Nada. E o Davó, eu queria, de novo, entender o que o Davó fez aí para o técnico, para esse cara não ter oportunidade, porque ele não entra nas partidas. Ou simplesmente é mais um jogador que vem para inflar a folha salarial do Clube do Remo. Se o cara não serve, dispensa o cara. Mas, pelo que eu estou vendo, vão chegar jogadores e o técnico vai ficar insistindo sempre com as mesmas peças. E isso daí não faz sentido nenhum. O Caio Vinícius estava no banco de reservas. Se ele estava no banco de reserva, é um cara que estava apto a jogar pelo menos um segundo tempo. Porque o Reinaldo, não vou aqui criticar o Nasp, porque era um jogador que tinha sentido um incômodo na coxa, e hoje eu acho que a vaca foi para o brejo, eu acho que o Reinaldo aí vai ficar fora de alguns jogos pelo Clube do Remo.
deve ter sido ali uma lesão grau 1 na posterior da coxa. E vamos torcer para que ele se recupere o quanto antes. Entrou ali o Kaique não comprometeu a partida, mas eu acho que o ponto inicial de tudo é que o Remo, mesmo com a entrada do Jadson, ele não conseguiu dar uma dinâmica no meio de campo, porque o Pedro Castro, por exemplo, e o Luan Martins, na minha opinião, deixa o jogo lento, tá? Deixa o jogo lento, a bola não chega para o atacante. Então o Marrone estava cheio de vontade ali, dando trabalho, era um cara que quando a bola vinha para o ataque, raspava de cabeça ali para a passagem, quem sabe, do Janderson ou então do Pedro Rocha. E no segundo tempo aí, a gente precisa entender se realmente foi uma opção técnica, mas entrou o Felipe Viseu, que não disse para o que veio fazer. O Remo voltou pior para o segundo tempo. O Cuiabá praticamente não fez nada no jogo. Não fez literalmente nada no jogo. O Remo não soube aproveitar. O Adailton ali, meu Deus do céu, que vergonha alheia. O cara não consegue dominar uma bola. O cara truncoso, um cara travado, que não tem a mínima condição, e mesmo assim o técnico optou pelo Adailton mais uma vez e não optou pelo Davó. Eu tenho minhas dúvidas se no próximo jogo da semana que vem, onde provavelmente a gente vai ter ali um Caio Vinícius 100% recuperado, eu aposto com vocês, torcedores, aposto com vocês se ele não vai deixar o Caio Vinícius para ser banco desse Luan Martins. É como eu falo para vocês, a gente às vezes é criticado aqui, mas é pupilo do técnico, não tem jeito, é pupilo. Felipe Viseu, tá? Que era para ter entrado titular na cabeça dele, o cara mudou em cima da hora. O Pedro Castro, que não sai do time, ele sempre é titular, saiu ali para tentar mudar alguma coisa, porque a torcida não é burra. E o Luan Martins. E aí eu pergunto, será que o Remo vai perder para ele mesmo? Quero saber a tua opinião, torcedor. Dá aqui a tua opinião, o que você acha sobre o que foi o jogo do Remo hoje, as escolhas do time inicial, do técnico, e também das opções dele para os jogadores reservas, né? Para as mexidas que ele fez, mais uma vez aí, queimando mexidas, entendeu? Mexidas erradas. Galera, vamos aqui dar nota dos jogadores. Antes da nota dos jogadores, se você, torcedor do Clube do Remo, que assiste todos os jogos da Série A, B e C, não perder nada, e tendo acesso aí dos melhores streams, como Netflix, Premiere, Telecine, HBO e muito mais, entre em contato agora com o Marcos, o telefone está aparecendo aqui na tela. Lá você vai falar que é inscrito aqui no Império Remista e você vai ter aí um desconto especial para você, torcedor, aqui do canal. Beleza? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a participação individual de cada jogador. Marcelo Rangel não comprometeu, eu vou dar ele uma nota 8. Marcelinho, no primeiro tempo ali, tentou se esforçar, mesmo caindo muito em produção, mas acho que isso daí já é uma evolução. Eu dou para ele uma nota 6. O Klaus, ali, o cara soberano, jogou muito, o Klaus na zaga hoje, dou para ele uma nota 8. O Reinaldo vai ficar sem nota e o Kaique, como entrou no fogo, um garoto ainda, eu também vou dar nota 8. Sávio caiu muito de rendimento, é um cara que eu acho que está pesado, parece que está sem ritmo de jogo, muito abaixo do que aquele Sávio que vinha aí fazendo diferencial no Clube do Remo, vou dar para ele nota 4. Luan Martins não comprometeu, mas também é um cara totalmente limitado, até que fez uma boa partida hoje, mas falta muito para ser titular no Clube do Remo. Eu vou dar nota 5. Pedro Castro, gente, não tem condições, jogador lento, acho que a melhor jogada que ele fez foi uma jogada muito importante, por sinal, ele praticamente tirou ali o gol do Cuiabá no primeiro tempo, mas é um jogo lento, um jogo só para passinho para o lado, passe para trás, e eu quero saber até quando o Antônio Oliveira vai bancar ele, nota 3, ok? Janderson, o Jadson, tá? Vamos falar do Jadson. O Jadson tá pegando ritmo de jogo, de novo, eu acho que o Jadson não é aquele 10 de construção de jogada. Para mim, o Jadson, a melhor posição dele no Remo é jogando em segundo volante, mas é um cara aí que dá uma outra dinâmica no jogo, tentou fazer algumas jogadas ali, é um cara que pega forte na marcação, a gente vai deixar aí um 7 para o Jadson. E aí o Janderson até que fez uma partida razoável no primeiro tempo, porém a gente precisa de um atacante mais agudo pelas pontas. Eu acho que o Janderson já não vem fazendo isso há muito tempo, e no meu ponto de vista nem deveria ser titular hoje. Para mim, meu trio de ataque seria Davó, Marrone e Pedro Rocha, mas não sou eu que escalo,
Então vamos dar uma nota 5 para o Gelderson aí. Marrone, eu acho que o melhor jogador do ataque no primeiro tempo, as melhores jogadas aconteceram com ele. E, de novo, preciso entender por que o Marrone saiu do jogo. E, enfim, vou dar para ele aí uma nota 8,5. E o Pedro Rocha, que eu acho que no segundo tempo, de repente, ali seria uma terceira mexida do técnico ali, de repente, para ele sair ali com 35 minutos que seja, até mesmo para não estourar o jogador e tentar alguma coisa diferente, de repente insistir com o Davó ali na frente, mas é um jogador que precisa mais da participação do Sávio para que as jogadas possam acontecer pelo lado dele. Então eu vou dar uma nota 6 aí para o Pedro Rocha. E para o Antônio Oliveira, vou deixar aqui mais uma vez uma nota 0 para ele. Eu acho que falta muito ele enxergar o jogo, vou torcer para ele, mas eu já falei para vocês a minha opinião com relação a ele. Fez as mexidas, entrou ali o Felipe Viseu, que a gente já sabe que é o Felipe Viseu. A gente vai dar uma nota 3 aí. O Adailton, nota 0, ridículo, horrível. Já dei a nota para o Kaique ali, dei nota 8 para ele, o moleque entrou no fogo. Entrou o Pedro Costa, que vai ficar sem nota, afinal de contas já é uma constância. Todo jogo aí é uma mudança aí que já é de prática. Mudar a lateral direita do Clube do Remo. Mas vai ficar sem nota. E entrou o Pavani, que também não disse muito para o que veio, né? Nota 4 para ele. E assim, mais uma vez, gente, o Clube do Remo precisa se mexer, precisa fazer algo diferente, porque não pode estar desperdiçando pontos dentro de casa, principalmente com uma equipe do nível do Cuiabá, que hoje está jogando somente com nome. Beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!